Perfeito, muito obrigada mais uma vez e, enfim, é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Ah, o fórum é conhecido já por mim, o nosso trabalho com o fórum já tem sido já de alguns anos, né, Mark? E agradeço muito novamente o convite. Ah, é, e parabenizar a equipe do Fórum, né, pela organização, especialmente ao Mark, pela liderança no Fórum. Eu estou aqui na OMS, em Genebra, em um dos departamentos, dos vários departamentos que trabalham com o tema das DCNTs. O grupo onde eu trabalho se chama Mecanismo Global de Coordenação das DCNTs, e basicamente a gente se focaliza não, nas ações multissetoriais, ou seja, na colaboração entre os governos, entre os setores do governo, e também nas colaborações com múltiplos parceiros, os atores não estatais. E é justamente hoje que eu venho apresentar um projeto que está em desenvolvimento, melhor dizendo, num processo já de finalização, por isso que acho que o Marco falou pré-lançamento, e é um projeto que é uma ferramenta que a gente vem desenvolvendo para apoiar os Estados-membros no processo de toma de decisão sobre o envolvimento ou não do setor privado na prevenção e controle das DCNTs. E eu acho que calçou bem a minha fala agora, depois do que eu escutei, né, um pouco do debate do painel anterior, porque tem a ver, está muito relacionado também com controlar os riscos relacionados ao conflito de interesses, à interferência da indústria, às condições comerciais, práticas comerciais que as indústrias muitas vezes têm, que afetam a saúde, afetam as políticas públicas do governo. Mas antes de começar, eu só queria fazer o reconhecimento do trabalho do Diogo Neves, que também está aqui hoje. Diogo, não sei se você tem sua câmera on, mas o Diogo, ele vem trabalhando comigo já há 2 anos e meio nesse projeto, começamos do zero e tem sido um parceiro nessa construção. Então, Diogo, obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu acho que é importante dar um pouco o contexto, por que a gente está desenvolvendo essa ferramenta, né? Muitos de vocês talvez estariam perguntando por que a OMS, então, está desenvolvendo. E eu tenho alguns slides para dar esse contexto desse desenvolvimento. Os Estados-membros, através de várias declarações políticas de alto nível, declarações das Nações Unidas, declarações da OMS, sobre prevenção e controle das doenças crônicas, doenças não transmissíveis, reconheceram o papel e a responsabilidade compartilhada que o setor privado tem nesse controle da prevenção e controle das DCNTs. E essas declarações enfatizam a importância de fortalecer a capacidade dos Ministérios da Saúde para exercer a liderança estratégica e a liderança de coordenação quando se trata do envolvimento dos atores não estatais, inclusive, aqui, né, o tema é o setor privado. E em 2018, a OMS reconhece que a maioria dos Estados-membros ainda tem uma capacidade limitada para estabelecer essas parcerias intersetoriais ou multissetoriais, em particular com o setor privado, e tem uma capacidade limitada de gerenciar essa complexidade. Essa complexidade já foi mencionada aqui, né? A gestão dos riscos, dos conflitos de interesse, enfim, do que se envolve fazer uma parceria com o setor privado. Também, nesse mesmo contexto, em 2021, na Assembleia Mundial da Saúde, os Estados-membros identificaram áreas prioritárias para o nosso trabalho, o trabalho da nossa unidade, do nosso departamento. E uma das prioridades que nos deram foi realmente fornecer orientações aos Estados-membros, aos países, sobre o envolvimento com atores não estatais, incluindo o setor privado, e, mais uma vez, orientações que pudessem apoiar o controle e gerenciamento desses riscos e como conflitos de interesse. Então, aqui é mais ou menos o contexto aonde esse trabalho, esse projeto que eu vou apresentar agora se insere. É realmente para apoiar os Estados-membros a olhar esses dois lados, controlar esses riscos, evitar esses riscos, esses conflitos de interesse, mas também encontrar oportunidades
para ter uma parceria realmente positiva para a saúde pública, sem afetar as políticas públicas dos governos. E, e um outro ponto importante também, que talvez alguns de vocês já devem ter, lido e usado, o roteiro de implementação para acelerar o plano Plano Global da OMS e das NCTs, reforça também esse ponto de envolver os atores não estatais, de envolver o setor privado e de poder utilizar as experiências e os recursos desse setor. Então, aqui, mais uma vez, a ferramenta que a gente está desenvolvendo, ela alinha com esses requerimentos, esses pedidos da OMS, dos Estados-membros. E aqui eu achei importante colocar esse slide, dada a conversa do painel anterior, porque aqui mostra de uma forma não exclusiva, né, não compreensiva, algumas ações que a OMS tem feito nessa área do setor privado. Então, ela tem desenvolvido guias, ferramentas como essa que eu vou apresentar agora, para apoiar os Estados-membros em controlar, em evitar conflitos de interesse, por exemplo, interferência da indústria, como é a Convenção Quadro, o artigo 5.3, que foi mencionado, estamos produzindo relatórios sobre os determinantes comerciais, enfim, conflitos de interesse na área de alimentação, mas também a OMS também tem dado apoio para os Estados-membros em relação a como desenvolver parcerias na área para fortalecer o sistema, né, o serviço de saúde. Então, a OMS avança nessa discussão, talvez um pouco lenta, como a gente gostaria, talvez na área, mas avança nessa discussão de apoiar, mas também dar o guia de como evitar, controlar e melhor gerenciar esses riscos. E também a OMS tem até desenvolvido, né, documentos, políticas para ela mesma, para como ela, como OMS, como instituição, pode colaborar, se envolver com os atores não estatais, que é o que muitos de vocês devem conhecer, que a gente chama de FENSA. É uma política bastante forte na OMS de como a gente interage com esses atores. E a nossa ferramenta que nós vamos apresentar aqui ela tem um pouco ela captura esses dois temas, né? O como facilitar, como encontrar oportunidades, mas também como gerenciar esses conflitos. Agora, o que que é, o que que é essa ferramenta, né? A ferramenta, como falei, é para assistir, para ajudar, apoiar os Estados-membros nessa toma de decisão, baseadas em evidências, em informações que estão disponíveis para o governo na decisão. A gente espera que seja antes de decidir, né, a entrar em uma colaboração com o setor privado. E ela, na verdade, a ferramenta, ela oferece uma metodologia sistemática de avaliar, de analisar e de decidir, né? Isso que eu vou apresentar um pouco para vocês, avaliar a necessidade e a capacidade que o governo tem de considerar um engajamento com o setor privado, analisar as oportunidades, particularmente o envolvimento, os riscos dessa potencial engajamento, e também aí com essa informação ter uma decisão mais metodológica, mais concreta, mais real dos benefícios e riscos que poderiam ocorrer. A ferramenta ela foi desenvolvida pensando nos ministérios da saúde, pensando na saúde, na Secretaria de Saúde, pensando nos atores nacionais, subnacionais de saúde, formadores de políticas públicas, gerentes de programas, na área de prevenção e de controle das DCNTs. Então, essa é mais ou menos da onde a gente parte com a ferramenta. Acho importante também destacar aqui como a ferramenta foi desenvolvida, que não foi desenvolvida a quatro portas, mas foi realmente ampla, uma ampla consulta, participação de vários atores, incluindo atores internos e externos. Então, primeiro a gente estabeleceu um grupo interno na OMS,
e um grupo que era bastante amplo, com colegas de várias áreas relacionadas às DCNTs, não só, né, a nossa unidade, o nosso departamento, mas outras, inclusive fora da área de DNST, como malária, tuberculose, etc., que tem mais experiência de engajamento com o setor privado do que a própria área nossa. E aí também estavam colegas da headquarters aqui de Genebra, mas também estavam os escritórios regionais e também estavam os escritórios dos países, porque davam bastante apoio, né, a essa construção para que a ferramenta fosse bem prática para o uso deles. A gente teve também um revisor externo, que foi do Centro de Determinantes Comerciais em Saúde na Universidade de George Washington, nos Estados Unidos. A gente fez várias consultas externas com a sociedade civil, com expertos, né, acadêmicos na área, e também a gente realizou workshops nos países, em 4 países, que nos deram bastante informação, conteúdo, a gente pôde calibrar o documento, esclarecer pontos importantes que tinham no documento. E a gente fez isso com Botsuana, com Índia, com Moldávia e Jordânia. E foram basicamente uns 70 participantes da área dos Ministérios da Saúde desses países, e participantes bastante variados, desde diretores dos departamentos até tomadores de decisão. E como que essa ferramenta ela está estruturada, né? O que que ela contém que possa ajudar uma toma de decisão mais efetiva? Primeiro que o grupo desenvolveu e usou, né, definições prévias, mas desenvolveu definições que são bastante importantes para o contexto da ferramenta. Então, teve definições, terminologias aqui muito importantes que foram também capturadas, né, pelo grupo de trabalho. O grupo também desenvolveu os princípios de engajamento, e esses princípios são bastante importantes no andar, no uso da ferramenta, porque ele está presente na ferramenta para essa toma de decisão. Esses princípios são os 3 que estão aqui no slide, como comprometer-se com práticas comerciais sustentáveis e responsáveis, é o que a gente fala em inglês do no harm, não causar danos. O outro princípio é agregar valor, né, à resposta das DNCTs, que qualquer engajamento ele tem que agregar um valor, um impacto positivo no controle, na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, e esse engajamento ele tem que ser baseado numa governança forte, responsável, transparente, ética. Então, esses 3 princípios, eles acompanham, né, o desenrolar da ferramenta que ajuda no processo de toma de decisão. E a ferramenta, basicamente, ela parte desse princípio, que a toma de decisão para um engajamento com uma entidade privada, uma organização, uma empresa, um setor privado, ela deve ser baseada numa avaliação, numa análise sistemática, porque ela não pode ser uma decisão oportunista, né, do governo de engajar com o setor. E ela tem que ser considerada alguns fatores críticos, que é o que, né, a gente está tratando de controlar, de evitar e de lidar melhor, que foi comentado até no painel anterior. Então, a ferramenta, ela oferece uma metodologia de passo a passo. Ela tem 3 fases. A primeira fase é avaliar, a segunda, analisar, e a terceira é decidir. E cada fase tem seus steps, né? Suas etapas, de como ela guia o usuário da ferramenta em como ela vai proceder em cada etapa. Por exemplo, na etapa 1, ela visa identificar quais são os desafios que o governo está querendo trabalhar, entender melhor quais são as questões urgentes, avaliar onde o setor privado poderia eventualmente complementar os esforços de saúde pública e para atingir essas metas, as metas das doenças crônicas não transmissíveis. Então, ela entender um pouco o contexto. E aí, nesse contexto, ele precisa avaliar, reunir evidências do impacto da carga das DCNTs, mas também entender quais são os gargalos que estão impedindo que o governo sozinho possa responder a isso. Uma vez, então, tendo esse contexto, a etapa 2,
ela fornece poderiam ser as possíveis contribuições do setor privado, né? E então ela dá uma guia de como poderiam ser o propósito dessa colaboração e mostra alguns benefícios que poderiam ser esperados através dessa colaboração. Então, uma vez tendo essa ideia, a terceira etapa seria então mapear quais seriam as potenciais entidades do setor privado, as organizações que poderiam eventualmente contribuir com isso. E essa etapa 3 ela é fundamental porque ela começa já a pontuar como a gente fala em inglês, red flags, né? As bandeiras vermelhas, que é onde a gente tem que parar, porque ela já começa a identificar aquelas partes interessadas que poderiam agregar ou não valor, né, ao governo, às políticas públicas do governo. Então, onde existem, né, os red flags. Aqui já começa, então, já mapear esse grupo de potencial colaborador aqui na área da indústria, do setor privado. A etapa 4, ela fornece, então, os diferentes tipos de engajamento, porque dependendo do propósito, né, que se existe, que o governo quer, existem diferentes tipos e formas de engajamento. E cada engajamento, ele tem um risco associado, né? Tem engajamentos que são mais complexos, tem transação de dinheiro, por exemplo, uma parceria entre setor público e privado, mas tem outros engajamentos que são, por exemplo, um diálogo, né, que não existe transação normalmente de dinheiro, mas existe outros riscos, né, que estão envolvidos nesse tipo de colaboração. A etapa 5, né, finalizando a fase 1, a etapa 5, então, ela vai mais lá, ela não só analisa, mapeia, né, os potenciais setores, potenciais atores, mas a etapa 5 ela vai entender um pouco mais a capacidade do governo em poder responder, em poder engajar nessa colaboração. Então, olha mais ou menos a liderança política, as regulamentações que existem, as estruturas legais, a experiência do governo, etc. Então, o guia, essa ferramenta, ele ajuda, né, o usuário a colher essas informações, né, que são informações importantes para uma toma de decisão. Então, aqui é só para finalizar, a gente tem duas mais etapas. Essa etapa aqui é bem de diligência e identificação de riscos que existem, para então, no final, para se ter mais informação e tomar essa decisão um pouco mais estruturada e evidente, né, em termos de guias para o governo.